Queridos alunos do Seminário Teológico das Igrejas de Cristo, na região oeste seridó do Rio Grande do Norte, nossos cetículos, quero nesse momento dar início à primeira videoaula do nosso seminário da disciplina apologética, que é a defesa da fé cristã. Quero chamar a sua atenção para essa disciplina, porque ela é de suma importância para a fé cristã, para todos nós cristãos, especialmente nos dias de hoje. Tendo em vista que a Igreja do Senhor Jesus, através das igrejas locais, tem enfrentado sérios desafios à fé cristã. Muitos movimentos têm se levantado, ideologias, religiões mundiais, seitas religiosas com suas heresias, e é preciso que os cristãos estejam a par desse movimento, dessa dinâmica, para que não seja enganado. Inclusive, há movimentos que estão inseridos em nosso meio, os quais convém que nós tenhamos cuidado para não deixarmos que fermente a pureza da fé cristã, tá bom? Então eu quero chamar sua atenção, nós iremos dividir as aulas de apologética em 3 módulos, em 3 partes. Já coloquei a apostila para vocês aí, é um pouco extensa, mas a gente vai trabalhar de forma bem sucinta, é mais como uma fonte de pesquisa, que vai ser uma ajuda muito boa para vocês. Então, nesse momento, a gente vai partir para trabalhar alguns conceitos, algumas ideias importantes sobre a apologética, como a sua definição, o objetivo, certo? Distinguir apologética, apologia, ver também, caracterizá-la, falar sobre a sua importância, em que ela se relaciona com a revelação divina, e por último a gente vai ver o nosso credo, as doutrinas básicas da Igreja de Cristo no Brasil, a ICB, tá bom? Esse vai ser o primeiro vídeo da primeira aula, e depois teremos mais 2, tá? Então passemos então a nossa aula de apologética, a defesa da fé cristã. Sim, se eu não me apresentei para vocês, quero me apresentar. Eu sou o pastor Josenilton Pinheiro, da Igreja de Cristo em Porto Alegre, cooperando com vocês nesse trabalho nobre. Então vamos começar aqui usando a palavra de Deus. Quero citar 3 textos bíblicos para nossa reflexão. 3 textos que vão direto ao assunto da apologética. 1 Pedro 3,15 diz: antes, santifiquem Cristo como Senhor em seu coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que pedir a razão da esperança que há em vocês. Outro texto, Filipenses 1,17. Estes o fazem por amor, sabendo que aqui me encontro para a defesa do Evangelho. E o terceiro texto, Judas 3. Amados, embora estivesse muito ansioso para escrever a vocês acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário escrever insistindo que batalhassem pela fé de uma vez por todas confiada aos santos. 3 textos bíblicos que vão direto ao ponto, a defesa da fé cristã. Nós temos tanto que responder com mansidão e temor, com sabedoria, a quem pedir explicações da nossa fé. Nós temos que defender o Evangelho contra os ataques daqueles que são hostis à mensagem de Cristo, como também batalhar com todo cuidado pela fé entregue aos santos, tá bom? Continuando o nosso slide, vamos agora começar os conceitos, a definição e o objetivo da apologética cristã. Primeiro, meus amados, apologética significa justificação e defesa da fé cristã. Justificação e defesa da fé cristã. Então, assim, vamos entender que a apologética apresenta as razões da credibilidade da Bíblia, da revelação divina. Ela vai apresentar as razões da credibilidade da palavra de Deus. Outra coisa importante, a apologética enfrenta os adversários da fé cristã e responde aos seus questionamentos e ataques no seu campo de conhecimento, né? Ou seja, ela não vai trazê-los para dentro do ambiente eclesiástico, né? A fé vai de encontro, a apologética vai de encontro ao ambiente, o campo do incrédulo, do ateu, do descrente, daquele que se opõe à fé, para argumentar com eles no seu campo de conhecimento. Afinal de contas, quem é o dono de todo conhecimento, o Senhor de tudo é Deus, né? Tá certo?
Então, como é que nós podemos aqui distinguir essas duas palavras, apologética e apologia? Vamos aqui. Apologia é a defesa oposta a um ataque, né? A questão mais pontual. Já a apologética é a ciência da apologia, a ciência da defesa da fé cristã. A apologia é a defesa em si realizada concretamente e a apologética é a ciência da apologia, tá certo? Continuando, então, de acordo com o que a gente está vendo, o conceito de apologética, ela se reveste de duas faces. Ela é demonstrativa, né, e ela é defensiva. Como demonstrativa, a apologética se dirige ao crente para afirmar suas convicções pela apresentação dos sólidos fundamentos de sua fé, pela iluminação de sua inteligência e fortificação de sua vontade. Ela procura convencer ao indiferente da importância da questão religiosa e da falta de razão para sua indiferença, como também se volta ao ateu a fim de arrancá-lo da incredulidade e conduzi-lo, juntamente com o indiferente, à reflexão, ao estudo e à conversão ao nosso Senhor e Salvador Jesus. Portanto, enquanto demonstrativa, a apologética tanto se dirige ao crente como ao indiferente, como também ao ateu, tá certo? Continuando, a apologética também, ela tem um aspecto defensivo. E como defensiva, ela se volta aos anticrentes, para refutar os seus preconceitos e suas objeções à fé cristã. Claro que nós temos que entender que os incrédulos, eles se limitam a apenas não crer. Por isso nós não chamamos aqui incrédulos, mas sim anticrentes. Porque os anticrentes, eles possuem sua religião própria, seja a ciência, o ateísmo, o humanismo, o socialismo, e eles utilizam essa sua própria religião contra a fé cristã. O incrédulo é mais passivo, ele se limita a não crer. Mas o anticrente, ele é agressivo, ele usa aquilo que ele tem como sua própria religião, seja a ciência, seja o ateísmo, o humanismo, ou o socialismo e outras mais, e se volta contra a fé cristã. Por isso que nós temos que conhecer eles, o que eles pensam, o que eles fazem, para que nós possamos, assim, usar as armas espirituais da fé e defender, né, a fé em Jesus Cristo. Outra coisa importante é que nós temos que ver que a apologética é o preâmbulo da fé e a condição necessária da teologia. Ela é importante por isso. A fé, meus queridos, exige o concurso da inteligência, da vontade e da graça de Deus. A apologética firma o cristão na fé, tornando-a possível quando prova que ela é racional. E a apologética ajuda a sustentar a fé quando surgir algum resquício de dúvida e a prepara contra os ataques inimigos. Veja como é importante a apologética. Não podemos ignorar isso, tá certo? Tanto ela requer inteligência, né, vontade e submissão à graça de Deus e firma o cristão na fé, tornando possível a sua fé, mostrando a sua inteligência, como também ela ajuda a sustentá-la diante de alguma dúvida que possa surgir pela nossa fraqueza e nos prepara para os embates contra os inimigos do cristianismo, né? Então, agora falando sobre apologética e teologia, há duas distinções que nós temos que fazer, aliás, distinções importantes com relação à apologia e à teologia. O apologista, que é o praticante da apologia ou da apologética, ele se serve do instrumento da razão e eleva-se da criatura ao Criador, e até chegar ao fato da revelação. Inversamente, a teologia parte da escritura infalível, que é a revelação, e expõe os ensinamentos da fé. Dá para você perceber que uma é o inverso da outra, trilham caminhos inversos. Assim, o apologista se serve do instrumento da razão, se eleva da criatura ao Criador e chega ao fato da revelação, ao passo que a teologia parte da escritura infalível e expõe os ensinamentos da fé. E aí, vamos fazer aqui uma comparação entre apologética e revelação. Estão entrelaçadas. A gente já vem falando sobre apologética, revelação, e aí nós temos que observar que a apologética explora a nossa inteligência, aguça a nossa inteligência. Olha, irmãos, dada a existência de um Deus pessoal, onipotente, onisciente, é plausível se crer na possibilidade da existência de uma revelação.
Se Deus é sábio e gracioso, é lógico esperar que ele se comunique com o ser humano, criado à sua imagem e semelhança, sendo provável e aceitável sua revelação. Olha, presta atenção nisso aqui. A depravação total do ser humano e a carência de uma autoridade final para norteá-lo em sua liberdade, entre aspas, né? Porque o ser humano é liberto, entre aspas. As exigências de suas aspirações espirituais e a luz imperfeita da natureza nos mostram que a revelação divina ela é necessária. Então, justamente por essas questões aí colocadas, que por meio da sua razão, o apologista mostra ser razoável crer na existência de uma revelação. Por quê? Porque ela é possível, porque ela é provável e porque ela é necessária. Então, a apologética usa a racionalidade, a inteligência, a lógica para argumentar em favor dos elementos da fé cristã, para dar substrato, substância, respaldo à fé cristã. Espero que você esteja apreciando essa lição. Agora, para a gente concluir esse momento importante dessa primeira aula, esse primeiro slide, nós não podemos deixar passar em branco algo a respeito das doutrinas básicas da Igreja de Cristo no Brasil, da ICB. Nós temos 14 artigos de fé, os quais eu adequei a 8 grandes temas, que eu estive analisando os 14 artigos, e entendo que eles se adequam bem a 8 grandes temas, que são doutrinas até atreladas à teologia sistemática. Vamos ver sobre doutrina das Sagradas Escrituras, que é chamada bibliologia, que a gente vê isso propriamente no artigo 1º do Credo da Igreja de Cristo no Brasil. Doutrina de Deus no artigo 2º, que nós chamamos de teontologia. Doutrina de Cristo, que é cristologia, nos artigos 5 e 6. Vamos ver a doutrina do pecado, que é a martiologia, no artigo 3º. Doutrina da salvação, que é a soteriologia, artigos 4 e 8, e a doutrina do Espírito Santo, que é a pneumatologia, nos artigos 7 e 14, como também ainda mais 2 doutrinas. Doutrina da Igreja, eclesiologia, que envolve os artigos 9 e 10, e doutrina das últimas coisas, escatologia, artigos 11, 12 e 13. Espero que você medite bem, procure guardar isso dentro de você, porque são as doutrinas básicas da Igreja de Cristo no Brasil, a igreja da qual a maioria, creio, dos alunos desse seminário fazem parte, tá bom? Então vamos à primeira doutrina, bibliologia. Dentre as doutrinas básicas da Igreja de Cristo no Brasil, a bibliologia vem primeiro, firmado no primeiro artigo de fé, onde diz, eu até vou ler para vocês cada artigo de fé para a nossa meditação, sempre antecedido do verbo crer. Cremos na suficiente inspiração divina, veracidade e integridade da Bíblia, tal como foi revelada originalmente, com suprema autoridade em matéria de fé e conduta prática. Então, eu não vou citar textos bíblicos, fica aqui a referência nos slides, vocês podem consultar depois as referências bíblicas, mas vamos ver algumas verdades. 4. Primeiro, a Bíblia é inspirada por Deus. Segundo, a inspiração plena é dos textos originais, porque não existem mais os originais, apenas cópias manuscritas deles. Portanto, a gente chega à conclusão de que a inspiração é uma inspiração derivada. Terceiro, meus amados, tal inspiração tornou a Bíblia íntegra e veraz em tudo aquilo que ela afirma, ou seja, ela possui inerrância. Como também, em quarto lugar, a Bíblia possui autoridade suprema em matéria de fé e conduta prática. É muito importante que nós guardemos em nosso coração essas partes importantes da bibliologia, que fazem parte do credo da Igreja de Cristo no Brasil. Continuando, a segunda doutrina é a teontologia, doutrina de Deus. E o artigo de fé básico dessa doutrina é o artigo 2º do nosso credo. Nós cremos na existência de um só Deus, triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, um em essência e trino em pessoa. Dentro desse artigo de fé, podemos afirmar que existe apenas um único Deus em essência, que o Deus único ele é trino,
ou seja, compõe-se de 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não existe a palavra trindade na Bíblia, é claro, mas a evidência das 3 pessoas se manifesta, emerge das páginas das Sagradas Escrituras, né? E em terceiro, essas 3 pessoas coexistem eternamente em unidade, ou seja, há uma triunidade em Deus. E eu não posso deixar de dizer para vocês que eu poderia mencionar partes do nosso 12º artigo, que fala que esse Deus ele é soberano na criação, revelação, redenção, governos e nos grandes julgamentos. Né? Falar sobre a soberania de Deus, pois existe um grupo de pensadores chamados deístas que dizem que Deus criou o mundo, como o relojoeiro fez o relógio, colocou lá na parede e abandonou, deixou ele funcionando por conta das suas próprias cordas, de sua própria engrenagem. Só que essa mentalidade não condiz com a revelação nas Sagradas Escrituras, porque nós vemos um Deus agindo ao longo da história, tá certo? Ele é soberano e ele age, embora que pareça que algo está fora do lugar, mas a revelação nos mostra que no final de tudo, Deus vai tomar providência para colocar cada coisa no seu devido lugar. A gente vai ver isso na escatologia, não é assim? Então, continuando, vamos para a terceira doutrina. Vamos agora para a cristologia, doutrina de Jesus Cristo. E essa aqui eu me pautei em 2 artigos de fé. O nosso artigo 5º diz: cremos na ressurreição corporal do Senhor Jesus Cristo e sua gloriosa ascensão à direita de Deus Pai, e na intercessão de Jesus Cristo como único mediador e salvador entre Deus e os homens. Os artigos 5º e 6º eu acabei de ler para vocês. Então, de acordo com esses artigos de fé, Jesus ressuscitou. Sua ressurreição foi corporal. Ele intercede por nós porque nos conhece, mas também porque ele se humanizou, se fez homem e sabe das nossas experiências humanas. 4, ele é o único mediador entre nós e Deus. O nome de Jesus é o único através do qual seremos salvos. Ele é o nosso advogado e também não podemos esquecer que ele é Deus. Jesus tem 2 naturezas, não esqueça disso. Ele é plenamente homem e plenamente Deus. 2 naturezas que não podem ser ignoradas e que surgiram movimentos ao longo da história que enfatizavam uma em detrimento de outra, tá certo? Além daqueles que negaram que Jesus existiu, tá bom? Então, continuando, vamos para outra doutrina. Já vimos a bibliologia, a teontologia, cristologia. Agora vamos ver a martiologia, doutrina do pecado, meus amados irmãos. No artigo de número 3, vamos ver aqui sobre a doutrina do pecado, que diz assim o artigo: cremos na pecaminosidade universal e na culpabilidade de todos os homens desde a queda de Adão, início da ira de Deus, e na condenação de todos os homens. Então, o que é que nós aprendemos com isso? Primeiro, todos os seres humanos são pecadores e culpados. Segundo, a natureza decaída de Adão é transmitida de uma geração a outra. Terceira, a depravação do ser humano é total. Quarto, o pecado provoca a ira de Deus, pois ele não o tolera. Deus não tolera o pecado. Quinto, todos estão debaixo de condenação, à luz da palavra de Deus. E sexto, o pecado tornou o ser humano impotente para a sua justificação ou sua própria salvação também. Isso não pode ser ignorado, né? De maneiras que, quando você vê algum movimento, alguma religião, pregando uma salvação como que pelas obras, destoa totalmente do espírito do Evangelho de Cristo Jesus. Amém? Falamos sobre pecado, nossa triste situação, mas o Evangelho não para por aí. Graças a Deus que não para por aí. Vamos continuar e agora temos que falar. Já falamos do pecado, temos que falar da salvação. Soteriologia, doutrina do pecado. Queridos, vamos ao nosso artigo de fé que fala sobre isso, sobre a salvação. O artigo 4º da Igreja de Cristo diz assim: cremos na redenção da culpa, da pena, do domínio e da presença do pecado, somente por meio da morte expiatória do Senhor Jesus Cristo, no sangue do unigênito Filho encarnado de Deus, nosso representante e substituto.
Mas nós cremos também, meus amados irmãos, como diz no artigo 8º, na justificação pela fé e na salvação eterna do crente genuíno, sem concurso de mérito próprio, sendo a justificação do pecador somente pela graça de Deus, na suficiência do sangue remidor de Jesus Cristo com eterna segurança. Então, nós usamos aqui, citamos os artigos, o artigo de número 4 e o artigo 8, ambos sendo temas voltados especificamente para a soteriologia, doutrina da salvação. E o que nós aprendemos com esses artigos? Que só há a redenção, que é a libertação do pecado, porque Jesus Cristo se sacrificou em lugar da humanidade. Segundo, a redenção implica libertação da culpa, da pena, do domínio e da presença do pecado. Terceiro, a justificação, que é você ser declarado justo diante de Deus, é um ato da graça de Deus mediante a fé, sem o concurso do mérito próprio, não é por minhas obras, pois o sangue derramado de Jesus Cristo foi suficiente para minha salvação e justificação. E em quarto lugar, irmãos, a salvação do crente genuíno ela é eterna, ou seja, está segura eternamente por Deus. Fica muito claro nas páginas das Sagradas Escrituras. O genuíno cristão ele é salvo eternamente. Amém? Salvo eternamente. Continuando agora, já falamos sobre algumas doutrinas, vamos partir para outra. Falamos sobre 5 doutrinas, há mais 3 a se trabalhar. Vamos em nome de Jesus para frente. Pneumatologia, doutrina do Espírito Santo. Isso aqui é tremendo, 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 não podemos ignorar, né? Pneumatologia. No artigo 7º da Igreja de Cristo no Brasil diz: cremos na missão soberana e pessoal do Espírito Santo, no arrependimento, na regeneração e na santificação dos genuínos cristãos. Como também, meus amados irmãos, o artigo de número 14, o último artigo, fala que nós cremos na vigência do exercício dos dons ministeriais, do dom e dons do Espírito Santo, tal qual se encontram na palavra de Deus, né? Então, separamos esses 2 artigos, né? O artigo 7 e o 14, como também entendendo eles sendo inseridos na pneumatologia, doutrina do Espírito Santo. E o que é que nós extraímos daqui? Primeiro, nós temos que observar o Espírito Santo ele é descrito nas Escrituras com características e atributos que são inerentes a uma pessoa. Há vários textos na Bíblia que mostram isso. Segundo, o Espírito Santo ele atua na regeneração, está muito claro. Ele atua no arrependimento, na santificação do crente. Ele reveste o crente de poder, como também concede dons espirituais para aquilo que for útil e necessário na igreja, na obra de Deus. Como também o Espírito Santo viabiliza o exercício dos dons ministeriais, né? E uma coisa muito importante que não podemos ignorar é que o revestimento de poder, que é o dom do Espírito Santo, e os dons do plural do Espírito Santo são atuais. Ainda hoje eles funcionam, como os dons ministeriais também são atuais. Então, o dom e os dons do Espírito Santo não podem ser desprezados pelos cristãos de hoje, especialmente hoje, onde a luta travada é ferrenha. Outra coisa que não ficou explícito aqui, mas que deve se mencionar, assim como Jesus, o Espírito Santo também é Deus. Os mesmos atributos exclusivos da divindade que o Pai tem, que Jesus tem, o Espírito Santo também tem, porque são atributos exclusivos da divindade. Porque se ele não tiver esses atributos, com certeza ele não seria Deus. Tá bom? Vamos continuar aqui falando sobre mais uma doutrina. Estamos já concluindo esse momento dessa videoaula. Eclesiologia, doutrina da igreja. Que coisa maravilhosa! Os artigos 9 e 10 dizem assim: cremos na existência de uma única igreja de Cristo, invisível, santa e universal, que é o corpo de Cristo, a qual pertencem todos os genuínos cristãos, que serão ressuscitados, transformados, trasladados e arrebatados na vinda de Jesus como igreja triunfante, e que na terra se manifesta nas igrejas locais como igrejas militantes. Aí o artigo 10 diz: cremos no governo teocrático congregacional, o governo que emana de Deus, sendo Cristo o cabeça soberano da sua igreja, que é o seu corpo, e de todo o principado e potestade,
porque é tudo em todos, para que em tudo tenha a preeminência. E aqui, meus amados irmãos, nessa penúltima doutrina inserida aqui nesses 2 artigos de fé, o 9º e o 10º, nós encontramos que só há uma igreja de Cristo invisível, santa e universal, que é o corpo de Cristo, ao qual pertencem todos os genuínos cristãos. Segundo, os genuínos cristãos serão ressuscitados, transformados, trasladados e arrebatados na vinda de Jesus como igreja triunfante. Terceiro, essa igreja triunfante na terra se manifesta nas igrejas locais como igrejas militantes, como denominações, tá certo? E em quarto lugar, a Igreja de Cristo no Brasil adotou o sistema teocrático congregacional, o governo que emana de Deus com a participação de todos os crentes fiéis nas decisões, tendo Jesus a preeminência em tudo. Ou seja, é uma igreja onde o corpo da igreja, com os membros, participam de decisões importantes da igreja. Não há centralização. Eu quero aqui só clarear para vocês aquela ideia, quando se fala igreja, tire da sua cabeça que do ponto de vista teológico, uma coisa é a linguagem coloquial. O irmão falando de tal, vamos à igreja. Na verdade, nós é que somos a igreja. Nós vamos a um templo, a uma casa de oração. Aquele lugar é um templo, uma casa de oração. O povo reunido é a igreja. Paulo escreveu dizendo, fulano de tal e a igreja que está em sua casa. Tá bom? Só para clarear para vocês, né? Deus abençoe, tá? E vamos agora para a nossa última doutrina, que é muito importante. Eu quero aqui, antes de entrar nessa última doutrina, outro ponto importante. Nunca confunda a igreja de Jesus Cristo como seu corpo, como o conjunto dos salvos de todas as eras e em todo lugar, com a denominação religiosa, a organização religiosa. Problemas, dificuldades, situações críticas são inerentes à organização religiosa daquela igreja local, onde tem pessoas que são de Deus e muitos que não são, que estão se escondendo ali com capa. Mas a igreja de Jesus é incorruptível. Lembra-se, Jesus disse, sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então a igreja de Cristo é invisível, tá bom? Vamos para a última doutrina? Vamos lá, agora vamos para a doutrina das últimas coisas. O pessoal aprecia, o pessoal gosta demais de escatologia, últimas coisas. Mas o que é que os artigos de fé da igreja de Cristo no Brasil falam a respeito disso? Vamos agora nos pautar em 13 artigos de fé. O 11, o 12 e o 13, que tratam especificamente de escatologia bíblica. Artigo número 11. Cremos na certeza da segunda vinda do Senhor Jesus Cristo em corpo glorificado, juntamente com os cristãos ressuscitados, após o arrebatamento de sua igreja triunfante e a consumação do seu reino milenial naquela manifestação. O 12. Cremos na soberania de Deus na criação, revelação, redenção, governos e nos grandes julgamentos dos crentes no tribunal de Cristo para receber os galardões após o arrebatamento, das nações vivas na segunda vinda gloriosa e dos incrédulos e condenados no juízo final após o milênio. E o artigo 13, 13º, cremos na ressurreição dos mortos, na vida eterna dos salvos e na condenação eterna dos injustos que não aceitaram Cristo Jesus como Salvador. E aí, meus amados irmãos, está muito claro. O quê? Jesus virá arrebatar a sua igreja, os que morreram em Cristo ressuscitarão por ocasião do arrebatamento. Após o arrebatamento, os crentes salvos irão receber os galardões no tribunal de Cristo. Jesus virá em corpo glorioso com os santos, julgará as nações vivas e implantará seu reino milenial. Em quinto lugar, após o milênio, Deus realizará o juízo final, onde os incrédulos serão condenados. Em sexto, claro, não podemos deixar de falar nessa parte importante, os crentes salvos viverão para sempre felizes com o Senhor. Que coisa maravilhosa, né? No meu espírito eu digo, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Por isso, meus amados irmãos, Deus te abençoe. No próximo slide faremos uma abordagem sobre a história da apologética, veremos os conceitos das palavras seitas, heresias, apresentaremos as práticas mais comuns desses movimentos heterodoxos e então vai ser uma bênção, você não pode perder. Que Deus te abençoe,
a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um abraço, um cheiro no coração de cada um de vocês. Graça e paz de Cristo Jesus.